Se você ainda não conhece a BYD, é questão de tempo. Ela é uma das empresas mais influentes do mundo quando o assunto é veículos elétricos. E no mês de agosto, por exemplo, só essa fabricante vendeu na China quase o mesmo tanto que todas as marcas do Brasil somadas. Desde o ano passado, a BYD lançou 3 carros elétricos aqui no Brasil e eles surpreenderam muito. E agora é a vez do Song Plus. Ele é o primeiro carro com motor a combustão da marca aqui no nosso mercado e ele vai além. É o híbrido plug-in mais barato do Brasil. Mas será que tendo que economizar, a BYD vai conseguir fazer tão bonito de novo? Vem comigo que a gente vai conferir isso agora. No ano passado, a BYD entrou no Brasil com um pé na porta. Ela lançou um sedã e um SUV elétricos. E a 4 rodas andou neles antes de todo mundo. Sabe o que isso significa? Que se você quiser ser o primeiro a saber das novidades do meio automotivo, basta escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e assinar a revista. Aliás, é revista, site, Instagram, Facebook, Twitter. Você vai ser aquele cara que as pessoas vão parar para perguntar de carro de tanta informação que você vai ter acesso. Escaneie o QR Code na sua tela que você vai ficar por dentro de tudo e em primeira mão. Pode ser que você esteja conhecendo a BYD através desse carro. E aí eu vou te dar um pouquinho mais de contexto para você entender a importância dele. Como eu te falei, no ano passado, a 4 rodas foi o primeiro veículo de imprensa nacional a andar no Tan, que é um SUV de 7 lugares, e no Ram, que é um sedã grande. São 2 carros elétricos de alto luxo, preço na casa dos R$500 mil, mas mesmo assim eles surpreenderam muito. A gente já tinha visto foto dos carros, já tinha ouvido falar deles, mas cara, quando eles desceram do caminhão, todo mundo ficou bobo. É como se lá no fundo a gente não acreditasse que um carro chinês de uma marca relativamente desconhecida pudesse ser tão bom, e eles eram. Eu te contei essa historinha mais para explicar um pouco por que a expectativa com o Song Plus é tão alta. Ele custa mais ou menos um pouco mais da metade do BYD Ram, o que ainda é caro, mas é muito mais perto desse sonho da classe média, um carro muito mais palpável para o leitor que está assistindo esse vídeo. Ele já está no segundo lote de pré-venda e sai por R$ 269.990, que é um preço que inclusive inclui o Wallbox, que é o carregador residencial, que na minha opinião é essencial para dono de um carro híbrido ou elétrico ter uma vida mais tranquila. Por essa faixa de preço, a gente já está falando de Jeep Compass Limited Turbo Diesel, Jeep Commander Flex, caminhonete média e por aí vai. Já é um segmento muito mais palpável de carros que você vê na rua o tempo inteiro. Então, a concorrência já é muito mais acirrada. Então dá para ver que a gente está falando de um segmento muito mais competitivo e com um volume de vendas bem maior. E o sucesso da BYD nessa faixa de preço, com certeza já vai levar a marca para um patamar superior aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo, é muito mais difícil você oferecer um produto que encha tantos olhos quando você tem que economizar cada centavo pensando na concorrência, claro. Olha, se a primeira impressão é a que fica, o Song Plus já começou ganhando pontos comigo. Sinceramente, eu achei esse carro muito bonito e com a presença muito marcante. Eu acho que essa imponência dele vem muito disso aqui, ó. O entre-eixos desse carro é 2,5 cm maior do que o de um Toyota SW4. Esse carro é de 5 lugares, tá? Vale lembrar isso. E você soma essa característica com essas rodas de aro 19, essa linha de cintura alta, eu acho que ele tem um quê, talvez, de um Audi Q5, um SUV de luxo mesmo, que cai muito bem aos olhos numa primeira impressão, tá? Aqui na frente, o que também contribui para essa sensação de luxo, é esse capô bem marcado e principalmente esses faróis com esses projetores que a BYD chama de Crystal Diamond. Assim, eles são bem bonitos, eles realmente parecem serem feitos de cristal e principalmente quando o farol alto tá ligado, eles dão um efeito, uma estética bem legal. Essa coisa meio Citroën de ter elementos tridimensionais dentro do conjunto de iluminação também está presente aqui na traseira, que inclusive é bem parecida com a do BYD Tan, com as duas lanternas unidas por essa régua horizontal. Mas o grande charme aqui são esses bloquinhos que aparecem justamente
quando você pisa no freio e eles são iluminados pela luz vermelha. E um detalhe bobo que eu adoro, que são essas setas progressivas aqui que dão um charme a mais nesse carro. Outra coisa que é bacana é como a BYD conseguiu esconder muito bem a câmera de ré e o botão que abre a tampa do porta-malas, deixando essa folha aqui bem limpa e dando um pouco mais de imponência ao carro como um todo. E como se não bastasse, olha o tanto de aço escovado que tem ao redor da carroceria desse carro, a começar pela grade frontal, que tem essa régua bem larga. Também tem aço escovado na moldura das janelas, sobre as lanternas, pela carroceria inteira. Eu devia mesmo usar um palavrão que começa com F para explicar o quanto que esse carro é bonito por fora. Mas como o nosso leitor é um lorde, eu vou ser mais educado e dizer que é um carro muito bacana. E principalmente, gosto não se discute, mas uma coisa que não dá para contestar muito é que esse veículo aqui aparenta ser mais caro do que ele é, tá? Ele tem porte de carro de luxo mesmo. E se você, meu amigo, estava com medo de ver o interior desse carro e se decepcionar depois de tanta coisa boa, fica tranquilo. Aqui o nível também é bem alto, a começar pelo painel e, claro, pela tela giratória, que está virando uma marca registrada dos BYD. Ela vai ser um personagem importante mais tarde, vai vendo. Outra coisa que, claro, a gente vai falar também é da condução desse carro e, para isso, os comandos aqui do console central são bem importantes. Obviamente, tem a seleção de marcha, o botão de dar partida e outros botões que servem, entre outras coisas, para configurar o auxílio, né, o grau de direção autônoma desse veículo, o modo de condução híbrido ou elétrico, modo esporte, modo eco, modo normal. Algumas dessas funções podem ser configuradas aqui na tela, mas obviamente, quando você tem um botão analógico com uma resposta tátil, fica muito mais fácil de você operar todas essas funções enquanto você está dirigindo. Mas antes disso também a gente tem o interior muito bem acabado. Para variar, aço escovado, esse material emborrachado aqui que cobre praticamente todo o plástico da cabine e bastante desse tecido que imita couro e imita muito bem, cara. Se você for um especialista em couro, talvez vai saber de cara que esse aqui não é um couro legítimo, mas o aspecto, o conforto que ele proporciona é muito legal. Com um detalhe, esses bancos são muito confortáveis, bem macios, eles abraçam bem o corpo para te deixar mais estável nas curvas e não apenas tem aquecimento, eles têm algo muito importante para um país tropical como o nosso: resfriamento com 2 graus de intensidade, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E claro, ajuste elétrico. Ou seja, na primeira fileira você vai estar sempre muito bem acomodado, tanto em termos de conforto espacial e ergonomia, quanto também conforto térmico, porque o couro, ou o material que imita couro, né, é um tecido muitas vezes mais apropriado para climas frios. E ter a opção de ter 2 intensidades de refrigeração faz com que esse banco fique ainda mais legal. E aqui no Sonic Plus a mamata realmente não acaba. A gente tem esse overhead aqui que dá para comandar tanto o forro quanto o próprio teto solar panorâmico, que é panorâmico para valer. E tem o carregamento de celular por indução, que também está bem projetado para não deixar o celular sambando ali em qualquer curva, interrompendo o carregamento. Mesmo assim, se o seu celular não tiver essa função, aqui nesse console central de 2 andares, tem 2 entradas USB, ou essas 2 aqui atrás. E já que a gente está na segunda fileira, vamos aproveitar para falar do espaço interno, sempre frisando algo muito importante. Esse carro tem tamanho para 7 lugares, mas leva só 5 pessoas. Qual é o resultado óbvio disso? Muito espaço interno. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,82 m. E olha a distância do meu joelho para o assento, né? Tem um espaço bem farto. Outra coisa muito legal é que o chão é completamente plano, bem típico de carro elétrico, que salva bastante espaço para as pernas, para os joelhos, para os pés, principalmente de quem vai no meio. Quem vai no meio vai sofrer um pouco com essa lombada aqui entre os bancos laterais e também esse porta-copos, né, que está virando moda aqui nos carros mais caros. Mas ele, em compensação, não vai perder espaço para os pés nesse túnel central. E outra coisa muito legal é que você consegue, puxando uma tirinha aqui do lado, ó, ajeitar a inclinação do banco para ficar o mais confortável possível para você. E o assento é bem comprido, olha só, ele vai quase até o meu joelho. Então, aqui atrás
o passageiro vai bem acomodado, quase tão bem quanto lá na frente. Ó, acho que já deu para entender que eu acho que o Song Plus é um carrão parado. Mas e andando? Como que ele se sai? Vamos conferir agora. Antes de tudo, vamos relembrar. Ó, esse carro é um híbrido plug-in, ou seja, a gente tem um motor a combustão e um motor elétrico, que pode ser recarregado na tomada. A recarga do Song Plus ela pode ser feita só em corrente alternada, que é o tipo de carregamento que você vai instalar na sua casa, que você vai encontrar no estacionamento do shopping, no estacionamento do supermercado e por aí vai. E, convenhamos, é o tipo de recarga que é praxe no híbrido plug-in, porque esses carros costumam ter a bateria bem pequena. A bateria do Song Plus, por exemplo, é de 8,3 kWh. É bem menor que a bateria de um carro 100% elétrico. A questão é que a maioria dos carregadores de corrente alternada tem uma potência de 7,4 kW. E aqui, o carregamento é de até 3,3 kW. É um carregamento relativamente lento. Então, mesmo com essa bateria pequena, você vai levar 2 horas e meia na tomada para encher completamente as células e poder rodar 51 km em regime exclusivamente elétrico. Ou seja, de segunda a sexta, naquela rotina do dia a dia, você até consegue ficar sem queimar nenhuma gota de gasolina com esse carro, mas é algo que vai exigir uma certa dose de organização e planejamento, e não vai ser para todo mundo não. Se você roda mais, né, do que uns 40 km por dia, já começa a ficar arriscado depender só dessa bateria para fazer seu deslocamento. Mesmo em modo híbrido, que por exemplo é o que a gente está nesse momento, quem vai comandar as coisas é o motor elétrico, até porque ele é muito mais potente, muito mais forte que o motor a combustão. O motor elétrico desse carro tem 179 cavalos e 32,2 kgfm de torque, que vale lembrar, estão disponíveis instantaneamente. O motor 1.5 aspirado, por outro lado, ele é mais modesto, ele tem 110 cavalos e 13,8 kgfm de torque. E quando que ele realmente faz alguma diferença na performance do carro? Por exemplo, agora, que eu estou na estrada e estou dando uma esticada. Por quê? Porque à medida que você vai passando dos 100 km por hora, mais ou menos, o motor elétrico começa a ser pouco eficiente. É ao contrário, né? O motor elétrico ele é muito mais eficiente em baixas velocidades. E aí esse 1.5 ele entra completando, né? E dando essa potência, esse torque que eventualmente é necessário numa situação de velocidade mais elevada. Mas assim, a grande diferença, a grande vantagem de um conjunto híbrido desse em relação a um carro convencional é em situações do cotidiano, muito por conta desse torque. Quando eu tenho que fazer uma retomada, quando eu tenho que dar uma esticada na cidade, uma partida de um semáforo que estava vermelho, quando você tem que dar aquela acelerada para pegar uma determinada alça de acesso, esse carro aqui, ele é bem ágil. E aí o mérito é todo do motor elétrico e do torque instantâneo, né? Que se você já teve a oportunidade de dirigir um carro elétrico, sabe que de longe é a parte mais legal. O carro, ele vai, você pede e ele entrega, né? Não tem aquela coisa de demorar para desenvolver. E um detalhe também muito importante, quando você está na cidade ou você está numa velocidade mais baixa, o motor a combustão, se ele estiver funcionando, vai estar funcionando como um gerador. E pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa que não faz muito sentido, mas faz. Por quê? Porque como você tem um motor elétrico fazendo todo o grosso aqui do trabalho mecânico do carro, você consegue ajustar o seu motor a combustão para operar sempre na faixa de mais eficiência. E qual é o resultado disso? Um consumo muito bom. No nosso teste, o Song Plus ele fez 22 km por litro de gasolina na cidade e 19,6 na estrada, né? Assim, é um consumo bom para um carro híbrido plug-in, não é aquela coisa melhor do mundo, é uma coisa legal, mas comparado a um carro diesel, por exemplo, né, já começa a ficar assim um patamar acima e com um detalhe, com uma direção mais confortável, porque o diesel tem um torque precoce, um torque que vem logo, mas não é um torque de motor elétrico. Mas também justiça seja feita, esse carro aqui não é um esportivo, né? Se você está esperando ter um desempenho de BMW, de Porsche, você está escolhendo o carro errado. Na verdade, a gente até tem uma coisa curiosa aqui, que é a transmissão CVT. Então a gente tem um motor a combustão, um motor elétrico e um câmbio CVT sem
marchas simuladas. Inclusive o carro nem tem conta-giros, não tem como você saber a rotação dele aqui, porque na prática isso meio que não importa. E é algo que num conjunto híbrido faz sentido, porque num carro elétrico você meio que está acostumado a essa sensação de rotação constante, né? Por mais que a rotação de um motor elétrico já seja um conceito um pouco distinto, você tem essa sensação de que o carro sempre está ali na mesma rotação, porque muitas vezes a entrega de potência e torque ela é constante, né? E muitas vezes a gente associa a rotação do motor a combustão a essa oferta de potência e torque. O câmbio CVT nesse caso simula um pouco isso, num carro que é híbrido. Então, eu acho que a grande vantagem disso, desse conjunto como um todo, como eu te falei, não tem esportividade, mas tem um desenvolvimento que se mantém. Você pode estar na cidade, você pode estar na estrada, o carro ele vai se comportar da mesma maneira, com a mesma agilidade, uma agilidade bacana inclusive, e você não precisa de ter que ali sofrer, trocar marcha, botar o câmbio no modo automatizado para desenvolver, para ter a performance adequada. Ele faz isso a todo momento e sem esforço. E assim, eu já tô até cansado de falar bem desse carro, né? E fica tranquilo que isso aqui não é uma publi, até porque daqui a pouco a gente vai falar mal dele. Mas quando o assunto é conforto, em todos os sentidos dessa palavra, o Song Plus faz muito bonito. E falando, por exemplo, no conforto, no que diz respeito ao auxílio à direção, a gente tem, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo, que funciona muito bem. A gente tem o assistente de permanência em faixa também, que é bem competente, bem ajustado, configurado para as ruas brasileiras, e até uns detalhes assim que são de carros mais caros. Por exemplo, a gente tem as câmeras nos retrovisores. Se eu começo a comer faixa aqui à direita, ó, vou comer de leve aqui a faixa, vem uma vibração no lado direito do volante, parecida com uma vibração de telefone, só que um pouquinho mais forte. Ao mesmo tempo, se eu estou comendo faixa à esquerda, ó, vem uma vibração no lado esquerdo do volante. São detalhes, mas que cada um deles realmente te ajudam. Eu sou prova viva. Ontem, por exemplo, eu estava voltando com esse carro de um dia de trabalho, eu estava cansado e mais de uma vez eu percebi que eu estava comendo faixa através dessa vibração. Então, em termos de segurança, esse carro também faz bonito. E a cereja do bolo, claro, algo que não podia ser esquecido quando você quer fazer um carro confortável, é a suspensão, que nesse carro está muito bem ajustada, está muito bem calibrada para as ruas brasileiras. Ela filtra as imperfeições na medida certa, né? Não filtra demais para que você não deixe de ter um feedback do carro e ao mesmo tempo sabe estabilizar. Você não balança, você não chacoalha, os amortecedores também estão na dureza ideal, na minha opinião, e ajudam, claro, a promover um conforto muito maior, porque você tem bons bancos, você tem espaço e você tem um bom conjunto de suspensão. Na verdade, a dinâmica desse carro acaba ficando tão legal por conta desse conjunto que dá para você até se divertir um pouquinho em termos de esportividade. Ele tem o modo esporte, que é selecionado aqui no console central, e olha que legal, dá para você ajustar não só a dureza do volante, né, com base no nível de ajuste da direção elétrica, como também a dureza do pedal de freio. E o pedal do acelerador é aquele pedal pivotado que eu particularmente acho um charme. Então, assim, não é um carro esportivo, mas dá para te dar uma sensação esportiva, ok. Ah, mas Eduardo, onde que está o defeito desse carro então? Tá aqui, ó, na tela. Isso mesmo. Eu vou viajar um pouquinho aqui, mas vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo para você entender melhor do que eu estou falando. No meu segundo dia com esse carro, eu liguei o Song Plus e o motor 1.5 simplesmente não estava funcionando. Ele parecia tentar dar a partida e morria logo depois. Como eu já tinha fuçado bastante essa central multimídia de 12,8 polegadas, que inclusive tem qualidade excelente de imagem, eu sabia que a gente tem essa função aqui, ó, que faz tipo um check-up instantâneo do carro e mostrava que ele estava em bom estado, por mais que o problema fosse evidente. Nisso, eu comecei a mexer em outras funções dessa tela e comecei a reparar um pouco mais em um problema que é bem comum em carros chineses aqui no Brasil: falta de tradução. Sim, falta de tradução, porque você é brasileiro, você fala português e
Em carros tão tecnológicos quanto esse, em carros cada vez mais tecnológicos como todos os novos carros, a central multimídia está cada vez mais importante para que você consiga entender o que está acontecendo com o seu carro. Porque, vamos lá, se você vai conferir o nível de óleo de um motor a combustão, é daquele jeito clássico, você vai pegar a vareta e conferir o nível. Agora, como que você vai saber que o motor elétrico está com algum problema? Como que você vai saber se o recurso de automação veicular que vai te proteger de algum acidente está operante? Como que você vai saber o estado da bateria do seu carro? É por aqui. Como essa aqui é uma unidade de pré-série, a gente tem que dar o benefício da dúvida à BYD e desconsiderar esse problema do motor 1.5. A equipe de engenharia da empresa entrou em contato comigo rapidinho e por videochamada eles me instruíram a resolver o problema, deu tudo certo. Mas enquanto isso não aconteceu, com base nessa vastidão de telas desse carro, eu não consegui resolver nada. Pior, eu não consegui entender o que estava acontecendo. E olha que o meu trabalho é pegar carros diferentes o tempo inteiro. Eu estou acostumado a lidar com modelos distintos, eu estou acostumado a lidar com um desconhecido. E mesmo assim, para mim foi complicado. Eu fico imaginando o cara que compra esse carro, tem o azar de ter um problema e recebe no quadro de instrumentos algo que eu recebi, uma mensagem em inglês. Talvez o cara não fale inglês, não é obrigação dele falar, com informações vagas, que não ajudavam em nada. E aí entra uma questão que talvez não tenha a ver com justiça, mas é um fato. A BYD é uma marca nova aqui no Brasil, relativamente desconhecida e, querendo ou não, ela tem que se provar dobrado. E quem diz isso não sou eu, é o consumidor, que quando vai fazer um investimento significativo, que é gastar tanto dinheiro num carro, não quer passar aperto, ele quer confiança, tranquilidade. E, como a gente percebeu, é muito fácil, através de certos detalhes não tão pequenos, você sabotar um projeto que tem muitos méritos. E para piorar, algo que para mim é muito importante, principalmente porque eu moro em São Paulo, sempre vou num endereço novo, sempre estou num lugar que eu não conheço muito bem as ruas, adoro ouvir música, essa tela não tem suporte ao Android Auto e o Apple CarPlay. Ou seja, no fim das contas, toda essa pompa e sofisticação acaba servindo para muito pouca coisa. Essa tela não faz nada além do básico aqui no Brasil. Eu não sei se é um contraste com tantos pontos elogiáveis do carro, mas fazendo uma analogia com o futebol, eu tenho a impressão que o Song Plus é aquele carro que vinha para um título invicto. Acabou de subir para a Série A, já vai ser campeão da primeira divisão, mas na reta final perde um jogo bobo e ok, termina ali vice-campeão no G4. Tem méritos? Pra caramba. Mas fica aquele gostinho de podia ser mais. Então, são detalhes que talvez num carro popular que tem uma central multimídia não são tão importantes. Mas aqui, onde a operação tecnológica é vital para um bom funcionamento do produto, tem que ser levado em conta sim. Será que tem a ver, talvez, com a minha geração, que já cresceu com telas por todo lugar? Não sei. Mas agora eu quero saber de você. Diz aí nos comentários quantos anos você tem e a importância que você dá para Android Auto, Apple CarPlay, telas, multimídia em um carro tão tecnológico desse. E sabe por que sua opinião importa? Porque a gente sabe que tem coisa que não tem certo ou errado, tem preferências. No resto, a gente vai te trazer os fatos, porque aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!